Estamos de volta com mais um encontro do curso de Django API REST. E no segundo encontro nós vamos ver os conceitos teóricos que abordam todo o conteúdo do desenvolvimento de API REST, começando pela sigla API, que significa Application Programming Interface. Então, é uma interface de programação de aplicações. Ela tem como função de intermediar a comunicação universal entre diferentes sistemas. Não só sistemas externos, como o próprio sistema, que não atende a arquitetura monolítica, que seria o back-end e o front-end separados, eles são conectados por APIs, tá? Assim como a base de dados, como eu disse, do próprio sistema, seja ele interno ou externo. A API ela utiliza o protocolo de comunicação HTTP, que a gente já vai ver em seguida. E a comunicação ela é universal porque ela atende conteúdos do tipo XML JSON. Então é uma linguagem de marcação ali que vai fazer com que os sistemas eles se conversem, seja um sistema externo ou até mesmo back-end, front-end e assim por diante. Esse protocolo, então, ele requisita dados via URL específica, independente da tecnologia do sistema que irá consumi-la, acessá-la. Então, quando a gente diz, vamos consumir uma API REST, o que é? É a gente usar uma API, acessar uma API, fazer o uso dela, que a gente chama de consumir uma API REST. Em síntese, API é o que? Uma interface de comunicação HTTP. É a frase que define a API de uma forma simples. É uma interface de comunicação HTTP que faz com que os sistemas se conversem entre si. Aí existem também algumas siglas bem importantes, como o URL, que a gente já está bem habituado. Aqui eu tenho um exemplo de URL, né, www.sistema.com. E aí muita gente fala também de URI. Qual a diferença entre o URL e o URI? A URI, né, ela é dinâmica, tá? Ela é um componente da URL, então a parte da URL. Então aqui, por exemplo, eu coloquei em negrito a parte da URI, que seria API barra produtos. Tá? Uma parte mais dinâmica presente na URL, o que a gente chama também de endpoints. Tá? Que está em negrito aqui, que a gente chama de URI, são endpoints. Então quando a gente falar de endpoints, a gente vai estar falando desses pedaços, digamos assim, de URLs. Geralmente é no final, né? Seguindo o padrão REST, que a gente já vai falar em seguida. Existem dois tipos de endpoints. O de coleção, por exemplo aqui, barra API barra produtos, quer dizer que pode existir em mais de um produto, né? Então a gente consegue listar alguma coisa ou fazer uma requisição para procurar, enfim, executar vários objetos, tá? Tecnicamente falando. E também existe o endpoint individual, que é de objetos específicos. Então, por exemplo, barra API barra produtos barra 2. Hipoteticamente seria uma consulta, uma inserção no produto com o ID 2, tá? O código 2. É mais ou menos isso. Então existem esses dois tipos de endpoint, a gente trabalha com eles na arquitetura REST. REST porque é o padrão que segue nesse formato. O endpoint e o final a gente define se é de coleção ou individual. Aí a gente tem a sigla REST, que significa Representation State Transfer, no caso, né? É um estado de transferência de representação. O que seria isso? É um padrão, basicamente falando. É uma técnica que consiste em princípios que, quando seguidos, permitem a criação de projetos. Os projetos REST, a gente chama os projetos de web services. Eles têm arquiteturas e interfaces bem definidas. O que eu coloquei ali, eu coloquei por mim, né? Mas seria mais ou menos como um padrão REST. REST não é necessariamente ligado à arquitetura de API. Na verdade, seria alguma coisa mais no contexto de web. Antigamente, a gente existia no desenvolvimento web dois verbos, dois métodos HTTP, get e post. Tanto é que se você for fazer um form, lá uma tag form no HTML, ele vai ter o action lá para get e post. Só que isso não era o suficiente, né? Porque um CRUD, que seria criar, ler, atualizar e deletar, ele não é só o get de visualizar e o post de inserir. Ele teria também o update e o delete. Então a gente precisava de mais métodos para complementar os sistemas. Aí é que surge a arquitetura REST, que se você procurar aí você vai encontrar. Arquitetura REST, que seguem os verbos HTTP REST, que a gente já vai ver ali em seguida no slide, que seriam além do get e post, outros dois.
Tá? Basicamente seria isso. Nativamente, o HTTP da web ele é stateless. Quando você ouvir a palavra stateless, quer dizer que não guardam dados, não guardam estados. Tá? Stateless é sem estados. Com a adesão do REST nos projetos, uh, o REST ele vai permitir com que essas requisições HTTP armazenem esses dados, armazenem esses estados via cabeçalhos e outras operações. Então a gente consegue manipular dados a partir de agora, por causa da aquisição, digamos assim, dos verbos extras, né, que seriam os verbos HTTP REST junto na arquitetura. Os web services que estão em conformidade, ou seja, os sistemas que estão em conformidade com o padrão REST, são chamados de RESTful. Tá? Então, quando você ouvir o termo RESTful, basicamente é um sistema que segue o padrão de API REST, o padrão de desenvolvimento. Como eu disse, um exemplo é colocar o endpoint individual com o ID do indivíduo, do objeto único lá no final, não no meio. Tá? Então, esse é um dos exemplos da adesão do padrão REST. O sistema que segue esse padrão, ele é considerado um web service RESTful. Tá? E aí, quais são os padrões, quais são os verbos do REST? Então, além do que a gente já conhecia do get e do post, a gente tem o put e o delete. É um CRUD, tá? Create, read, update e delete. Começando pelo verbo post, alguns falam métodos, outros verbos, seriam os HTTP verbs, né? Que seria o put, que seria o de criação, o create do CRUD. O put ele só aceita endpoints individuais, tá? Porque eu só vou poder adicionar um dado por vez, por mais que esse dado seja, por exemplo, um array, uma lista de dados, tá? Mas eu só vou poder adicionar individualmente os dados. Pode ser um individual coletivo, entre aspas, né? Mas eu não vou poder colocar um endpoint de coleção, tá? Uma lista de produtos separados, tecnicamente separados, para inserção via verbo put, tá? Eu vou ter que colocar então essa lista dentro de um dado e esse dado sim requisitar para ser inserido via put. Então ele só aceita o endpoint individual. O get, que a gente já conhecia, que é o read, o ler, o ver, o listar, ele trabalha com os dois endpoints. A gente pode listar, por exemplo, uma lista de produtos ou um produto individual com os seus detalhes. A gente também tem o conhecido post, que seria o update, tá? Basicamente falando nesse caso. Aqui a gente usa o post para update e o post para create. O post ele também trabalha só com um endpoint, só que ele trabalha com endpoint coletivo, produtos, tá? A gente não trabalha com endpoint individual no post. E a gente também tem o delete, que seria o remover, o excluir, o deletar, que trabalha também só com endpoint individual, porque a gente vai deletar um dado por vez, por mais que esse dado possa ser um conjunto de outros dados, mas a gente no cabeçalho, no header ali, a gente consegue fazer esse delete, essa deleção de um dado por vez através do ID, seguindo o padrão REST em Web Service RESTful. Aí a gente também tem dois conceitos bem importantes para o funcionamento de um Web Service, tá? Levando em conta também a arquitetura REST. O request e o response. Então seria o HTTP request, que eu estou usando, nós clientes estamos usando um sistema web. A gente clica lá no botão, é feita uma requisição, tá? Eu requisito dados ou requisito uma operação no sistema. Uma request, ela é via padrão HTTP. Então essa request, essa requisição vai ser enviada ao servidor. E o servidor vai ter que me mandar uma resposta de inserção de um dado, de uma listagem ou de alguma outra coisa. Tá? Então, HTTP response. Toda requisição terá uma resposta, um feedback àquilo que eu solicitei, ok? Para começar o HTTP request, a requisição é uma requisição que nós, dispositivo cliente, fizemos ao servidor web. Tá? Essas requisições acontecem por meio de URLs com as suas respectivas URIs. Essas URIs elas incluem dados
pares chave-valor, tá? Aqui eu tenho um exemplo, tá? Onde ordem seria decrescente, tá? Se eu coloco mais de uma condição, digamos assim, eu separo pelo e-comercial. Coloquei duas condições aqui. Depois do acento de interrogação, a gente coloca aí os pares chave-valor. Chave-valor, tá? Order é chave, desk é valor, limit é chave, o 5 ali é o valor. Então, estou colocando dois dados pares chave-valor que a gente chama de query string, porque é uma string. Dentro dessa string a gente tem uma query, a gente está fazendo uma solicitação envolvendo dados. Tá, essa seria uma requisição, o método pelo qual a gente vai requisitar coisas ao servidor, tá? No formato do protocolo HTTP. A gente também especifica, de acordo com o padrão REST, a versão da API, tá? É bem importante, tá? Tem muita gente que acaba tirando, tá? Ocultando esse V1 aqui, por exemplo. Mas seguindo a arquitetura do padrão REST, para um sistema ser RESTful, a URI tem que ser nesse formato. Então, digamos assim, API V1 barra o endpoint que a gente quer, tá? Por quê? Porque pode ser que em alguns casos a gente tenha várias versões de APIs funcionando, tá? Alguns clientes estão na versão 2, então hipoteticamente falando seria um V2 barra produtos, outros na versão 1.5, então seria V1.5 barra produtos, outros nesse formato. Então a gente precisa especificar nesses casos a versão que é uma boa prática da arquitetura REST, do padrão REST. Para web services, sistemas RESTful. E aí a gente tem os cabeçalhos pelos quais a gente envia dados para requisita esses dados, né, essas informações do servidor. Então a gente faz uma pergunta, o servidor responde. Na pergunta, que seria o request, a gente envia dados dentro de um cabeçalho, de um header. Tá? Então, se você está no Chrome, você dá um F12 ali, você vai ver os cabeçalhos de request e de response. A gente tem alguns parâmetros, né, que a gente consegue valorar. O accept, por exemplo, ele vai especificar o formato do arquivo que a gente vai requerer. Tá? O requester seríamos nós, os requisitores, tá? O dispositivo que requisita coisas ao servidor, ao responser, que seria o servidor que vai fazer a resposta. Na requisição, a gente pode colocar o application barra a extensão do arquivo. Application barra XML, JSON, PDF, enfim, o tipo de arquivo que a gente quer como resposta. Tá? Claro, a resposta precisa bater, né? No caso, precisa ser similar, idêntica à requisição. Se eu solicitei um PDF, é lógico que eu preciso receber como resposta um arquivo PDF. A gente também tem linguagem para idioma do conteúdo e, como eu disse, o caso de o REST não ser mais stateless, ou seja, a gente pode armazenar dados nessas requisições, nessas transferências através do protocolo HTTP. A gente também tem o cache control, onde a gente coloca esse conteúdo, a gente informa os dados e o tempo que eles vão ficar duráveis por ali. Tá? Então, aí teve essa permissão com a adesão do protocolo REST HTTP. A gente fez essa requisição ao servidor, o servidor nos manda uma resposta. Para que essa resposta seja, digamos assim, estruturado bastante, eu coloquei ali alguns questionamentos. Nessa requisição, existe a solicitação de dados via query string, como nesse caso, né, nesse exemplo do order e do limit? Qual foi o verbo HTTP que realizou a ação? É um GET? É um POST? É um PUT? Que tipo de requisição que tipo de verbo essa requisição tem? Quais são os dados do header dessa requisição? O que está sendo requisitado com relação a dados? Qual o formato requisitado? É um PDF? É um XML? É um JSON? É um TXT? Alguma coisa do tipo? Quais os dados da coleção, no caso o endpoint de coleção ou o indivíduo que são solicitados para serem enviados? Eu estou pedindo uma requisição de uma lista de produtos, de dados de um produto específico, enfim, qual é o tipo de coleção que está sendo requisitado? E aí a gente aí o servidor cria o header de resposta para me mandar, tá? Para mandar para o dispositivo cliente, que teria o content type, existem outros dados, eu coloquei os principais. O content type, que vai ser o tipo do arquivo respondido, que tem que bater com o da requisição. Então, se o cliente requisitou um JavaScript, ali, por exemplo, o servidor vai ter que responder com text barra JavaScript, ou seja, um arquivo de JavaScript. Se foi requisitado
através do cliente na request um arquivo do tipo JSON, a resposta, a response do servidor web vai ter que ser do tipo JSON. Então vai ter que bater, vai ter que ser idêntico. A gente tem a última modificação, que seria a data e hora, quando expira, e o status. O status é o código de status do protocolo HTTP. Então existem vários, a gente já vai ver em seguida. Ali, por exemplo, eu coloquei o status 200 OK, que seria um status de que as coisas estão funcionando corretamente, tá? Tecnicamente falando, a gente tem cinco estágios de códigos de status. O código de status HTTP é um código global, claro, é uma forma global de padronização de resposta na response. Então, dependendo do código, vai ser a resposta que o servidor está dando para o cliente. Por exemplo, 200 quer dizer que a consulta, a requisição, a request, ela foi feita com sucesso, tá? Ela chegou até o servidor e o servidor vai mandar uma resposta, ó, 200, tá ok, tá? Então são 5 estágios, de cima a baixo. O quinto é o mais severo, digamos assim, o de mais baixo nível. O primeiro estágio, que seria do 100 ao 199, os códigos de 100 a 199, seriam os informacionais, que demandam informações diversas, tá? Você pode procurar aí no web alguns dos principais. O segundo estágio seria o estágio de sucesso, de success. Códigos do 200 ao 299 indicam que as coisas deram certo, tá? Para ser mais específico, o código 200 diz assim, ó, a sua requisição, a sua request foi encontrada no servidor, tá? Ocorreu corretamente. Código 200, ele manda na resposta, diz assim, ó, ele responde para o cliente, ó, código 200, a coisa aconteceu com sucesso, tá? Entre aspas. Aí a gente tem dois códigos, 201 e 202, que quando a requisição envolve a criação de um recurso, por exemplo, cadastrar um CPF no sistema, e o cadastro ocorreu corretamente, com sucesso, aí o servidor manda a resposta, que é um código 200 ou 200, aliás, 201 ou 202, principalmente 202, que ele vai dizer assim, ó, código 202. Então, automaticamente, a gente já vai saber que o 202 é o código de que a criação desse novo recurso ocorreu com sucesso. Tá? Então, são códigos globais que todo o sistema ele vai saber se comunicar, tá? Porque é uma comunicação global, então por códigos é mais fácil. O terceiro estágio é o da redirecionamento, do redirecionamento. Quando a requisição que a gente faz foi entendida, ok, ocorreu com sucesso, mas o recurso não se encontra nessa URL, nessa URI. Então ele vai dizer assim, ó, código 300, o cliente precisa ir para esse endereço, no caso para essa URI, tá? Tá na URL, mas a URI é outro, o endpoint é outro. Então é o terceiro estágio. O quarto estágio começa de erros, quarto e quinto. O quarto estágio é o erro do lado do cliente. Por exemplo, o famoso código 404 é quando a página não está funcionando ou não é encontrada. Quando o cliente requisita, faz uma requisição ao servidor e o servidor não encontra aquela página. Então pode ser que aquela página não exista, a URI, a URL informada é incorreta, a página está fora do ar, ele não encontrou a página da requisição alvo. Então ele manda o código 404. Tanto é que se você desligar a internet e fazer ou acessar uma página que não existe, ele vai, principalmente falando, ele vai dar código 404. Ele vai dizer not found, não encontrou, tá? Aí tem os códigos 413 e 405. O 405, ele diz assim que houve um erro na requisição porque a requisição só aceita o método get e você tentou por outro verbo. Tá? Você tentou, por exemplo, por put e aquela operação só funciona com o get. Aí ele vai dizer, ó, 405, você precisa me enviar uma requisição, a resposta, né? 405, você precisa me enviar uma requisição com o verbo get. Ou 403, você precisa me enviar uma requisição com o verbo post, tá? E aí a gente tem o erro severo lá do servidor, que é do 500 ao 599, que seria erro da parte do servidor. Quando tem algum problema interno no servidor, na parte do servidor ele manda os erros do quinto estágio. Por exemplo, o famoso erro 500, que o cliente fez a requisição chegou no servidor, digamos assim, de uma forma correta da parte do cliente,
mas ocorreu algum erro do lado do servidor, tá? O server error. Aí a gente vai do 501, 502, 503 com erros mais específicos, dizendo qual foi o erro, tá? O 500 só diz assim, houve um erro, tá? Da parte do servidor. A gente já vai entender, é erro 500, é do quinto estágio, é erro do servidor. Quando a gente fala de API REST, agora mais para o conceito de API REST mesmo, a gente tem algumas seguranças, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa fazer o uso de cache nas requests para otimizar o desempenho, tá? A gente está brincando ali de cliente e servidor. O cliente requisita coisas ao servidor e o servidor manda de volta para o cliente, nesse formato, tá? Só que a gente sabe que a arquitetura REST ela trabalha com estados, né? Ela não é stateless como era antigamente. O REST trabalha com estados, ou seja, ele armazena dados. Ele armazena dados no meio do caminho, digamos assim. Ele cria uma memória cache, seja em qual for o dispositivo, ele vai criar um armazenamento de cache e vai guardar alguns dados ali. Então é interessante a gente habilitar o uso de cache nas requests, para fazer requests, tanto da parte do servidor, principalmente falando, que é o seguinte: quando o cliente ele faz uma requisição, tá? A primeira requisição, a gente faz essa requisição diretamente nos dados do servidor. O servidor pega digamos assim, os dados dessa requisição, o que foi requisitado, tá? Uh, ele organiza em JSON, enfim, uma linguagem de marcação, ou a tipagem requisitada no header da request, tá? Tecnicamente falando, é assim que funciona, e ele vai mandar a resposta de volta para o cliente. Só que se o cliente quiser, ou outro cliente quiser fazer essa mesma requisição, essa requisição idêntica, com esses dados idênticos, a gente não precisa fazer essa requisição de novo no servidor para ficar lotando, digamos assim, o web server, o servidor web. Porque daí são muitas requisições, tá? A gente pode guardar isso numa memória cache, para que a requisição idêntica não precise chegar lá dentro do servidor, ela pode pegar direto da cache. Então isso vai otimizar as requisições, vai fazer com que o sistema funcione de uma forma mais fluida, desempenhe mais e não tenha tanto requisições no servidor por tempo, porque isso no uso prático do dia a dia você tem lá tantas requisições por mês ou tantas requisições por minuto, alguma coisa do tipo de algum plano de hospedagem de servidor web, tá? Então, geralmente essa questão de cache a gente organiza. O Redis é um exemplo de ferramenta que constrói esse tipo de estrutura. E aí você também consegue limitar a quantidade de requests no servidor para evitar a queda do servidor. Digamos assim, o seu servidor aguenta 1000 requisições por minuto. Mas aí uma pessoa envia mais uma requisição, tá? 1001 requisições, o servidor vai cair. Então você vai lá no seu serviço de hospedagem, por exemplo, e aí você consegue limitar, tá? Para 1000 requisições por minuto, porque se acontecer a 1001, ele vai cair e aí você vai ter que reiniciar o serviço. E aí, para essa pessoa, no caso, se você limitar essa quantidade de requisições, de requests ao servidor, aí a pessoa da requisição 1001, por exemplo, ele vai dar uma mensagem lá para tentar novamente, alguma coisa do tipo, tá? Que daí não vai acontecer uma pane geral. As outras 1000 requisições estarão funcionando corretamente. Isso é uma boa prática. A outra boa prática, que é excelente, inclusive, que a gente faz aqui, vai fazer aqui no curso, é promover autenticação e autorização de acesso. Um bom exemplo é via tokens, que seriam códigos que a gente manda lá para o cliente, no cadastro, por exemplo, da plataforma. O usuário se cadastrou, ele recebe um código criptografado e toda vez que ele tentar fazer uma requisição no servidor, ele vai ter que mandar esse código criptografado para o servidor e o servidor vai fazer a autenticação. Se o código bater, for idêntico ao requisitado, criptografado, claro, aí ele vai autorizar a entrada dos seus serviços, tá? Então, isso de um cliente autenticado e autorizado. Então vai ficar mais seguro, tá? Não é qualquer pessoa que vai poder fazer uma requisição nessa API REST. Vai ter que ter uma autenticação, uma autorização aí via public key. Esse código, tá? Essa public key, essa chave pública, ela é criptografada e é enviada
no header da request, tá? Porque é por ali que a gente armazena os dados para mandar a mensagem de requisição para o servidor. E aí a gente pensa, né? Autenticação, autorização, qual a diferença entre um e outro? Eu coloquei duas frases ali. Autorização é o que você vai fazer, tá? Autorização é, por exemplo, assim, você estipular hierarquia de usuários. O usuário X ele pode alterar dados no sistema, o usuário Y não, ele só pode visualizar os dados no sistema. Ou um usuário que tenha mais poder, digamos assim, ele consegue fazer coisas mais críticas no sistema, cadastros, operações e tudo mais. Tá? Em baixo nível também isso acontece na questão de API REST. A gente vai colocando uma hierarquia. Tá? Por exemplo, o usuário que está autenticado, ele pode inserir e deletar coisa do sistema. Mas o usuário que não tem autenticação, que entrou lá como um anônimo, ele só pode ver as coisas daquele sistema, ele só pode fazer a operação de visualizar, de listar, coisas do tipo, tá? A autenticação é quem você é. Então, é uma autenticação, é um cadastro para você saber se o usuário está cadastrado no sistema e fez login ou se é um usuário anônimo, um usuário que não está logado. E um exemplo prático, agora falando de API REST, é o seguinte: como é que a coisa funciona na prática? Eu coloquei aqui em modo texto, digamos assim. A aplicação do front-end, tá? Digamos assim, o sistema ele não é monolítico, ele tem o front-end separado do back-end e a API REST, no caso, por intermédio. Tanto faz se é uma API REST ou não, nesse caso vai ser REST. A aplicação front-end envia a requisição HTTP, ou seja, HTTP request, com os métodos, os verbos REST, put, get, post, delete, para o back-end, tá? Então, o back-end ele vai receber, de acordo com a URL e o RI informado. O back-end vai receber e gerará um JSON de resposta, tá? O servidor ele faz a resposta nesse mesmo formato de arquivo requisitado, a response, vai mandar de volta, tá? A requisição foi num arquivo JSON, então a resposta vai ser mandada nesse mesmo arquivo, nesse mesmo tipo de arquivo, no caso JSON, com os resultados da requisição, os dados que foram requisitados ou a operação que foi requisitada, ele vai mandar uma resposta, um feedback. Essa requisição geralmente será reenviada ao front-end, que vai consumir esse arquivo, nesse caso JSON, XML, enfim, e vai mostrar de uma forma agradável ao usuário. Por exemplo, o usuário solicitou ali consultar dados de um cliente. O usuário vai lá, clica no botão consultar cliente. Esse botão ele vai mandar uma URL com a sua respectiva URI para o back-end. Então ele vai fazer uma requisição, uma request via protocolo HTTP, ou seja, HTTP request. Tá? Enviou para o servidor, o back-end no caso, tá? É dinâmica, é denominada endpoint ali, como eu coloquei, tá? Aí o servidor web, o que eu coloquei ali com o back-end, por meio da API REST, do código, ele vai criar a resposta, tá? Por exemplo, é um Laravel, tá? O Laravel ele vai criar a resposta, o HTTP response, com o seu header, com o seu cabeçalho, com os seus dados, com o tipo de arquivo solicitado, tá? E vai devolver ao front-end, tá? Por exemplo, um React. O React vai receber esse cabeçalho de resposta, esse reader response, com os seus dados, com o tipo de arquivo, por exemplo, um JSON, e ele vai interpretar esse código JSON e mostrar de uma forma amigável na tela. Tá? Então ele vai mostrar os dados de uma forma amigável na tela. Ele vai consumir a API REST. Então ele vai pegar aqueles dados, ele vai solicitar os dados e pegá-los e mostrar aí na tela. Isso que a gente chama de consumir uma API REST. Tá bem? E para a gente terminar, a gente vai trabalhar com uma ferramenta bem mais simples, digo eu por experiência própria, do que o Laravel. A gente vai trabalhar com Python, com o Django, mais propriamente falando de uma ferramenta chamada DRF, o Django REST Framework, que é uma ferramenta oficial do Django. Ela funciona em cima do framework Django. Então a gente cria lá todo o projeto Django e aí a gente aplica o Django REST Framework. Ele vai possuir mecanismos mais simples e automatizados para a gente criar e gerenciar projetos de API REST, Web Services, de uma forma bem mais fácil. Então a gente vai criar sistemas, Web Services, né,
RESTful, ou seja, no padrão REST, com métodos GET, POST, PUT, DELETE. E a gente vai fazer isso de uma forma simples, com pouco código, tá? Porque o Python ele é bem enxuto. A gente não vai precisar de serviços terceiros como o Postman para fazer esses testes, esse consumo da API. O próprio Django REST Framework ele tem uma ferramenta interna, tá? E a gente pode fazer isso de duas formas: via código manualmente, usando o Django REST Framework, tá? A gente faz isso manualmente, colocando código, colocando serialização, que a gente chama de serializer, que seria a parte de autenticação, e todas as funções do CRUD, né, que interpretam os verbos REST, seguindo os padrões oficiais RESTful, ou a gente também pode fazer seguindo os padrões oficiais do RESTful, utilizando um mecanismo do Django REST Framework, que a gente também vai ver ao longo do curso, que são as Generic Views. Então, se a gente vai fazer uma API REST mais, digamos assim, geral, tá? Seria mais simples, tá? Mais global, que não seria tão específica para alguns casos, a gente consegue fazer de uma forma ainda mais simples, usando as Generic Views, tá? Que aí a gente consegue criar um código ali com mais facilidade e menos código, tá? Isso vai aumentar muito a produtividade do desenvolvimento de sistemas de API REST que são mais genéricos, tá? Por isso que o nome Generic Views, que são views genéricas que muitas vezes elas são replicadas em projetos, tá? Como, por exemplo, um projeto de cadastrar clientes, tá? Então é tudo muito replicado, a gente pode usar generic views, porque as funções são bem genéricas, são bem simples, aí agrega essa funcionalidade. Mais informações você encontra lá no meu site, bisocial.github.io, o material do curso, tudo isso que foi explicitado aqui nos slides e o GitHub com os projetos e códigos, você encontra lá no meu site, bisocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esse link estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.